Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E hoje nós vamos falar como não errar no básico, que é bem polêmico. A gente escuta, acho que é bem famoso, né? Aquela frase, faça o básico bem feito. Uhum. E até para iniciar, eu queria trazer um questionamento. O que é o básico? Porque na minha opinião, né, pelo meu conhecimento, cada um tem um básico diferente. O meu básico pode ser completamente diferente do seu básico. Então, o ponto de partida dessa conversa, acho que é importante a gente raciocinar isso. E até no olhar espírita, o que você vê como o básico? Vou até trazer, eu acho que quando a gente fala de coisas subjetivas, e o básico ele é subjetivo, o que você falou eu assino embaixo, e eu até recorri ao Google aqui, pra gente ver, se você joga o que é o básico, o Google fala assim, básico significa aquilo que serve de base, é fundamental ou essencial. O significado literal é aquilo que é base ou alicerce de algo. O significado literal simples é algo desprovido de adornos ou complexidade. Então, por que é subjetivo e eu assino embaixo do que você falou e a Sim. definição que está aqui no Google também reitera isso que a gente pensa? Quando a gente fala de base, de fundamental, de essencial, que é algo que é a base ou alicerce de alguma coisa, que é desprovido de adornos ou complexidade. Gasgou? Tudo bem? Entrou um buraco errado aqui. Tá. É, quando a gente fala de fundamental, de essencial, de base, claro que cada um vai ter o seu, porque o que é essencial para mim não necessariamente vai ser essencial para você e não necessariamente vai ser essencial para as pessoas que estão nos assistindo. É claro que existem coisas que não vão mudar. Então, já que a base é diferente para cada um, o que é essencial para mim não é essencial para você, então eu vou sair por aí e vou socar a cara de todo mundo porque para mim de repente isso é essencial. Não, isso aí é algo que coletivamente, se a gente fala na Sim. moral e na ética, não faz sentido você fazer. Então a gente também não tem que levar tanto assim para o lado radical da coisa. Mas quando a gente fala de outras coisas mais simples, como tem gente que precisa, sei lá, dormir 8 horas por dia. Talvez você possa até falar melhor do que eu. Tem gente que com 8 horas por dia não se sente bem, precisa dormir 9. Tem gente que fala, não, eu durmo 5, 6 horas por dia e eu tô bem. Tem gente que cada um vai ter um organismo, vai ter uma característica, vai ter um perfil. Então é nesse tipo de coisa que a gente começa a não conseguir enxergar um único caminho para a gente definir como básico. Então, como ponto de partida, eu acho que o que a gente tem que ter claro na cabeça é que o nosso básico, ele não necessariamente vai ser o básico das outras pessoas. E que a gente tem que enxergar o que é o básico para nós. Só que ao mesmo tempo isso é um exercício difícil de fazer, porque se você não tem um uma coisa muito definida, uma coisa muito exata, corre o risco de você ficar meio perdido. Então a gente precisa fazer o que o mundo vem nos falando para fazer até antes de Cristo, que é mergulhar num intenso processo de autoconhecimento. Aí, a partir de você conseguir mergulhar nesse processo de autoconhecimento, a partir do momento em que você começa a realmente entender para onde você vai, o que é mais sensível para você, o que não é, e etc e tal, e aí a gente vai conseguindo criar Sim. mais matéria de fato para a gente entender o que é o básico para a gente. Mas eu acho que esse é o exercício mais difícil, talvez, que a gente consiga fazer, ou que a gente precise fazer, melhor dizendo, mas não tem como fugir, a gente precisa disso. Quando a gente tenta trazer um pouco a ótica da doutrina espírita, de novo, não vai ter uma receita de bolo, mas existem coisas
se a gente não fizer, vai dificultar muito o processo. Quando a gente fala de espiritismo, a gente está falando de reforma íntima, a gente está falando de processo de autoconhecimento e, acima de tudo, a gente está falando em conseguir. Eu estou tentando trazer uma palavra que fique claro o que eu estou querendo dizer, que é até eu que participo de reuniões mediúnicas, eu não consigo te descrever exatamente como que esses processos acontecem, como que esses processos funcionam. Mesmo eu que tenho um pouco de conhecimento, às vezes eu me pego pensando, nossa, será que não é assim? Será que não é assado? A gente acaba ficando meio assim porque é difícil você interagir com aquilo que você não vê, com aquilo que você não toca. É difícil você interagir com o plano espiritual, que é algo que não está no nosso toque, assim, propriamente dito. Então, uma das coisas mais básicas que existem dentro da doutrina espírita e que vem até antes de reforma íntima, de autoconhecimento, vem até antes de qualquer coisa que você vai fazer dentro de uma casa espírita, que é você entender a importância que tem o seu pensamento, as suas vibrações, as suas atitudes, as suas falas. Então, o que para mim é o mais básico, se eu for trazer toda essa minha trajetória na doutrina espírita, é a gente entender esse peso de fato das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E a gente pode enxergar isso em várias coisas. Pega um dia, por exemplo, que você já acorda atrasado, que você já acorda agitado, que você já acorda estressado. A tendência é que o seu dia seja uma bomba de estresse ao longo do dia inteiro. Mas não é porque necessariamente aconteceram coisas estressantes, mas é porque as coisas normais, corriqueiras que aconteceram naquele dia significaram mais estresse para você porque você já estava estressado. Então a gente entra nessa onda e o nosso pensamento, ele impacta demais, porque e isso é uma coisa que a doutrina espírita fala muito, o pensamento é matéria. Espírito não tem corda vocal, espírito não tem cérebro físico, material. Então a comunicação ela vem através desse fluxo de pensamentos. Essa é a matéria, essa é a interação. Então o nosso pensamento ele é sim material e essa matéria impacta e muito na nossa vida. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Se os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta é muito mais do que a gente imagina. Então se o pensamento é matéria, essa é a comunicação dos espíritos. E se eles podem influenciar a nossa vida, o básico, no meu ponto de vista, é a gente disciplinar o nosso pensamento. A gente conseguir disciplinar o nosso pensamento, ou pelo menos tentar. Que a gente ainda é muito imperfeito, a gente vai estar muito longe de conseguir realmente disciplinar tudo, mas o primeiro passo é tentar. Então, acho que esse, para mim, é o básico. Então, como não errar no básico? Busque essa disciplina de pensamentos. É um processo de construção diário que cada um de nós tem que fazer, nós temos que fazer, não é fácil, mas a gente precisa. Então a gente precisa buscar essa disciplina no pensamento. Eu acho que o autoconhecimento, ele também tem um ponto de partida, quando estamos falando do básico, muito relacionado com o momento de vida que você está. Porque nós vivemos várias fases de vida. Então, quando eu falo sobre saúde, quando a gente questiona o que é legal eu fazer de atividade física, qual tipo, quantidade, sim, frequência, né? Qual intensidade. Quando eu falo de alimentação, tudo depende da fase de vida que você está. Porque o básico de uma pessoa que tem um trabalho, por exemplo, que tem mais flexibilidade, que é dentro de casa, essa pessoa ela consegue treinar mais do que uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, pega 2 ônibus e chega 9 horas da noite. Então, o básico de uma é muito diferente do básico da outra. A alimentação também, eu não posso falar, olha, é super fácil fazer uma alimentação para uma pessoa que faz a comida totalmente sozinha. É diferente de uma pessoa que tem uma funcionária que faça isso para ela. Então, os básicos mudam
E isso que eu falo da fase de vida é porque tem horas que a gente precisa focar mais em uma coisa e outras fases não. Então, quando a gente fala de rotina, eu preciso levar em consideração a fase de vida que o paciente se encontra. E eu falo muito do trabalho, né, da fase do trabalho dessa pessoa, porque eu não atendo crianças, né? Então, lógico, eu atendo adolescentes. Mas até adolescentes eu preciso saber da fase, porque eu pego muito adolescente na fase de estudar para vestibular. Uhum. A ansiedade é diferente, o tempo de estudo é diferente, muda. Como que eu não vou levar isso em consideração? E as pessoas que trabalham, depende, é presencial, totalmente online. E um ponto, né, o lado até do empresário, que eu atendo bastante, tem hora que ele dá um gás muito grande. E que eu não posso falar, você tem que dormir 8 horas por noite. Talvez seja a fase que ele não vá dormir direito mesmo. E tá tudo bem. Qual que é o nosso autoconhecimento? Eu saber que existem fases que não se tornam estilo de vida. Porque é muito fácil também falar assim, não, é que eu trabalho muito, eu preciso dar um gás aqui. E aí a pessoa começa a dormir 4 horas por noite, ela faz só 2 vezes na semana uma atividade física, ela só faz 3 refeições no dia. Então, esse ambiente não pode virar algo automático. Você precisa entender que é uma fase e que tá tudo bem. Então, essa fase ela precisa ter começo, meio e fim e que o seu plano seja depois criar um estilo de vida melhor. Então, eu atendo muito também o empresário depois dessas fases, né? E que ganha peso e que muda muito a sua saúde e que depois que ele deu o boom dele, ele volta e fala assim, ó, agora eu vou virar o canhão para minha saúde. Uhum. Então, o foco que ele teve em outras coisas voltadas para o trabalho, ele quer fazer com a saúde dele. Então, ele entende que aquilo lá que ele está vivendo de intensidade foi necessário, mas não é um estilo de vida e não é saudável. E por isso que o autoconhecimento é muito importante. Para a gente dizer que fase nós estamos, o que é preciso nessa fase e ter um pezinho no chão, né? Uma coisa que eu encontro muito também nos pacientes por exemplo, né? Eu quero ter aquele resultado, um desenho corporal, quando eu falo de estética, eu quero ter a massa muscular, ser todo desenhado. E aí o paciente pergunta, o que essa pessoa está fazendo para chegar? Não, porque tem gente que chega com a foto, né? Uhum. Eu quero ter esse corpo aqui. O que essa pessoa faz para ter esse corpo, né? E aí eu volto à pergunta, eu falei, não é o que a pessoa faz, porque nós não estamos aqui. É o que a pessoa fez. Né? A gente tem ali, e hoje eu acho que é muito fácil isso com as redes sociais, da gente ver as pessoas na melhor fase delas. E aí a gente quer ver a rotina dela de hoje. Igual eu tava falando de trabalho, né? A gente vê lá o empresário bem sucedido, ele dorme 8 horas por noite, ele acorda, o devocional, e depois vem aqui a academia. Mas talvez uma fase da vida dele ele dormia 2 horas por noite. Então, assim, você não pode só focar no resultado e não querer passar por outras fases que vai precisar mais de você. Uhum. Então, quando a gente vê o lado da alimentação, eu tô dizendo tudo isso porque eu tenho que entender que existe um processo e o básico de cada processo vai mudar. A gente vai manter a fase a importância, né, de uma alimentação saudável, a gente vai manter a importância de uma atividade física, a gente vai ter uma importância de um estilo de vida saudável como um todo. Só que talvez não vai se manter a mesma coisa em todo o processo, né? Então, quando a gente fala de saúde, é muito difícil a gente não se comparar com o amiguinho do lado. Não, e você falou um negócio legal que é do processo e o básico de cada etapa do processo muda, né? A gente não tem paciência para suportar o processo, essa é a grande verdade. A gente já quer o resultado antes do esforço, porque a gente está muito condicionado a isso no mundo de hoje, né? A gente ter resultados sem esforços. E a gente pode pegar nas pequenas coisas. Eu tô com fome, quero comer um hambúrguer. Antigamente você precisava pegar o teu carro minimamente ou alguma coisa assim e ir até um local e comprar o seu hambúrguer. Aí depois veio o drive-thru, que aí você não precisava sair do carro, já era um pouco mais fácil.
Aí depois já veio o delivery. Aí hoje em dia você tem aplicativos que não só te oferecem o hambúrguer, mas 700 opções de hambúrgueres diferentes. Desconto ainda. Com desconto, não sei o que, e você faz tudo do teu sofá e chega na porta da tua casa. E talvez o máximo de esforço que você vai fazer é descer o elevador e pegar na portaria. Então a gente está muito condicionado a isso, mas a gente entender que tudo faz parte de um processo e que o básico dentro de cada etapa, eu adorei isso que você falou, o básico dentro de cada etapa do processo ele vai mudar é muito importante, porque aí a gente vai juntar várias coisas que a gente já falou em outros vídeos aqui. Você pega um paciente, por exemplo, que está assim, sei lá, obesidade, todas as coisas ruins no exame, putz, o cara, é o que você falou, 2, 3 refeições por dia, só belisca, não sei o quê. Cara, você acha que esse cara vai do dia pra noite ir 7 vezes por semana na academia, comer fruta, verdura, legume, arroz, não sei o quê, proteína, cortar tudo que é de gordura, cortar refrigerante de uma vez? Não vai. Aí você fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui agora, aí depois vamos fazer isso aqui, aí depois vamos fazer isso aqui, aí depois vamos fazer isso aqui, e aí vai. E aí vai fazendo a transformação. Aí depois, sei lá, de 6 meses, 8 meses, 1 ano, aí sim o cara já tá comendo fruta, verdura, legume, já tá indo na academia 5 vezes por semana, já tá tomando 3, 4 litros de água por dia. Aí ele já atingiu um negócio que foi sendo construído aos poucos. E o que era básico? No primeiro momento, o básico de repente seria ele parar de tomar refrigerante. No segundo momento, ele vai parar de tomar refrigerante, vai começar a comer uma abobrinha, e aí você vai evoluindo no básico. E isso foi muito legal o que você falou, porque faz com que algo que às vezes pareça muito complexo se torne simples. Porque aí o cara vai ficar assim, nossa, mas eu ainda estou comendo hambúrguer, eu estou comendo pizza, eu estou fazendo... Tá, mas nesse momento o meu foco era parar de tomar refrigerante. E eu consegui. Maravilha! Ótimo, excelente! Aí na próxima etapa a gente dá mais um passo. E aí vai, e aí vai, e aí vai. A gente precisa conseguir fazer isso. E isso acontece muito dentro de uma casa espírita. Eu frequento o centro espírita há 30 anos, né? E é claro que quando eu estava lá no centro, eu olhava aqueles caras assim dando palestra e eu falava, nossa. Eu só vou mudar um pouco aqui, porque... Ah, tá. E eu olhava os caras dando palestras assim, né? Eu falava, nossa, impressionante. Aí eu via alguém fazendo uma oração assim, eu falava, nossa, eu não consigo nem falar o Pai Nosso direito. E aí você vai assim, você vai entendendo. 30 anos depois eu tô aqui, eu dou palestra no centro, eu participo de trabalhos mediúnicos. Se eu tivesse falado assim, ah não, eu nunca vou conseguir dar uma palestra, eu nunca vou conseguir fazer isso lá atrás, eu teria desistido da doutrina espírita. E eu não estaria aqui hoje com toda certeza. Sim. Então, a gente tem que entender o que é o básico em cada momento. Naquele momento ali, o básico para mim não era dar a palestra. O básico para mim naquele momento era estar ali, assistir aquela palestra e tentar aprender alguma coisa. Depois o básico foi se modificando. Quando a gente entra na escola de médiums, o básico, primeiro de tudo, é a gente não faltar. Esse é o mais básico possível, porque as aulas, essa é a segunda ou a terceira turma que eu estou dando aula, não sei, acho que é a segunda turma. Eu já dei a aula que eu estou dando agora, eu já dei ela outra vez, mas não é a mesma. Por mais que a matéria seja a mesma, a aula não é a mesma. E se alguém falta numa aula, a pessoa não perde só o conteúdo da apostila, que se ela folhear lá depois ela vai ver. A atmosfera da escola, ela é diferente. Então, você faltar em uma aula é muito complicado. É claro que existem situações e está tudo bem, mas não pode ser algo normal. A gente tem que ter a presença, a gente tem que se manter ali. Esse é o mais básico possível. Depois, conseguiu estar ali presente em todas as aulas, ou na maioria, sempre que possível. E tem uma coisa que é interessante aí. O que é uma boa falta para uma escola, por exemplo? É um motivo pelo qual você faltaria no seu trabalho material? Então tá tudo bem. Não é por preguiça, não é porque está cansado, não. É porque aconteceu alguma coisa, você teve um compromisso ali e tal, e isso está tudo bem. Então, depois que você manteve ali a sua presença, o básico é você estudar, você se dedicar, você tentar se conectar, você ir fazendo ali a sua parte, porque só ir lá também e ficar sentado não é o legal. É melhor do que você não ir? É melhor do que você não ir. Mas é o que se falou.
entender o que é básico dentro de cada processo e como não falhar no básico. Primeiro você se autoconhece, depois você entende o que é o básico em cada processo e daí sim você vai tentar, dentro daquele básico, daquele processo, você vai tentar fazer o seu melhor. Tem uma coisa que é legal, a gente aqui no Brasil tem muito o costume de falar boa sorte, né? Quando vai acontecer alguma coisa. Os japoneses, eu não vou saber falar a palavra aqui, é óbvio, né? Mas os japoneses, eles não falam boa sorte, eles falam na palavra deles, mas que se a gente for traduzir dê o seu melhor. E aí sim, você está desejando para aquela pessoa a sorte, porque se você fala boa sorte, você acaba meio que falando assim, vai ser o acaso que vai decidir se vai dar certo ou não. Quando você fala dê o seu melhor, você vai lá, você vai fazer o seu melhor, e aí sim, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas você sabe que você fez tudo que estava ao teu alcance. Isso para mim é não errar no básico, é fazer o que está ao seu alcance, fazer o que é possível. Às vezes as nossas condições não são as melhores, mas dentro daquilo que a gente tem, a gente dá o nosso melhor e tá tudo bem. Se a gente der o nosso melhor em condições não tão favoráveis, quando a gente estiver num cenário muito favorável, a tendência de dar certo ela é muito grande. Então a gente precisa... Eu acho que o essencial de tudo, e aí não é só falando de espiritismo, na verdade eu quase nem falei de espiritismo aqui, o essencial de tudo é a gente estar entregue ali para cada uma das etapas do processo. Porque a gente tem muito essa mania de viver o hoje pensando no amanhã. E a gente tem uma mania de não valorizar as nossas conquistas. Então, às vezes, a pessoa sabe, né, voltando no exemplo do refrigerante aqui, o cara sabe que ele tem que parar de tomar refrigerante, que ele tem que tomar água, que ele tem que dormir, que ele tem que fazer atividade física, que ele tem que comer melhor, que ele tem que deixar de comer um monte de coisa, que ele tem que mudar, sei lá, 20, 30 hábitos que ele tem, que ele não vai fazer isso de uma vez. É um por vez. Mas tem duas coisas importantes que você falou, né? Quando a gente fala de fases da vida, eu também falo de fases de uma doença. Então, eu que trabalho com o fígado, eu posso ter um estágio de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, mais leve, e eu posso ter um estágio que, se a pessoa bobear, vamos entrar na cirrose hepática. E depois, para eu voltar, isso fica muito mais difícil. Então, a gente saber a fase da doença que nós estamos, nós sabemos se nós temos muito tempo, muitas opções, ou se não. Sim. Então, isso é importante, né? Às vezes, nós estamos em estágios de doenças que ou você muda tudo, ou você vai atacar, ou a gente não vai ter o tempo hábil. E esse ataque bruto é o básico, né? É o que básico, até a definição do Google fala, é o essencial. É o O essencial é, de repente, você fazer tudo de uma vez, porque você não fez aos poucos. Eu sempre comparo com as doenças, né, com estudar por uma prova. Então, se eu tenho um mês para estudar para a prova, eu posso ir dividindo o meu estudo. Se eu não estudei o mês inteiro e eu lembrei da prova no dia anterior, eu vou ter que passar a madrugada inteira e eu não vou dormir. Eu vou ter que passar a madrugada inteira estudando. Então, a mesma coisa, a minha intensidade, as minhas estratégias para cuidar da minha saúde precisa estar vinculada com o estágio da doença que eu apresento. E esse autoconhecimento, né? O que eu tenho? Eu tenho uma saúde que eu só quero ter uma prevenção de doenças, eu quero fazer uma educação nutricional, eu estou em estágios mais leves ou realmente eu estou correndo contra o tempo? E aí a gente vai saber o que a gente vai fazer, qual que vai ser o seu básico, né? E uma outra coisa que você falou foi o seguinte, as pessoas não têm paciência para viver o processo, que é o resultado. Então, eu como nutricionista, eu particularmente sou uma nutricionista que eu tô aqui para fazer uma educação nutricional. Então, a consulta não é para falar, você come isso, 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 isso. Não é apenas um cardápio, né? Mas é pra gente ter bate-papos que você aprenda o que eu estou falando. Não é falar, eu tô comendo isso porque a minha nutricionista mandou. Você vai entender o porquê que você está comendo. Só que esse passo a passo, esse ensinamento, depende muito da paciência do paciente.
E tem gente que não quer isso. Tem gente que quer sentar, que você entregue uma folha com uma dieta diferente de tudo que ela já fez, porque ela tem que ter um estímulo diferente. Ela tem que falar algum termo. Eu tô fazendo dieta tal. E eu mudei totalmente a minha rotina, agora vai. Tem gente que tem esse estilo. Eu, particularmente, não me dou bem, né, com esse estilo, e eu já estou numa fase aqui da minha profissão que eu prefiro nem atender. Então, assim, quer coisas mirabolantes, quer não ter paciência, é bom, então, você ir para outro profissional, porque realmente o processo que vai te trazer resultado, né? É a educação que vai te trazer resultado, não é você ficar vinculado com uma folha lá de papel e não aprender durante as fases da vida, porque até quem chega lá, e eu tava conversando isso com outro paciente ontem, ele falou, nossa, eu tô chegando lá, agora a minha preocupação, que eu acho que é até maior do que antes de eu chegar, é como que eu vou manter, porque para eu chegar lá, eu tenho um estímulo, eu vejo meus exames, eu me vejo no espelho, né, eu vejo a minha qualidade de vida, e eu vou falando, nossa, tá melhorando, eu tô dormindo melhor, eu tô tendo mais energia, o meu corpo tá diferente, os meus exames estão diferentes, eu tô chegando lá. Na hora que eu chego, eu já tô lá. Eu não quero dormir melhor, porque eu já durmo bem. Eu tô lá. Então, até mentalmente, a manutenção, ela é mais difícil do que chegar lá. E a gente estava discutindo a necessidade de um acompanhamento próximo com nutricionista, médico, né, um educador físico, psicólogo, na manutenção, que é tão importante, e até, às vezes até mais, do que no momento de chegar lá. Porque às vezes a gente faz alguma coisa mirabolante e a gente chega lá. Aí o que acontece com as pessoas que querem uma dieta diferentona, né? Quando a gente faz uma estratégia alimentar para chegar lá, ela vai voltar para a vida normal dela depois que ela chegou lá. Então, se ela não aprendeu nesse processo todo, ela vai voltar pro normal, só que o normal dela é todo bagunçado, né? É fora de qualquer contexto de estilo de vida saudável. Então, esse eu acho que é o maior problema. Então, a gente identificar a fase que nós estamos de vida, de doença, né, de saúde mesmo, vai ter ali o pontapé do meu lado, né? Eu acho que do lado até do espiritismo, que é uma conexão, né? Eu acho que é o autoconhecimento e uma conexão, a gente já falou várias vezes que consideram-se muito como uma religião, mas é uma filosofia ali de vida e você se conectar da sua maneira, né? Com Deus, com Jesus. Então, tem hora que até de rotina a gente tem tempo de sentar, né? Fazer uma conexão mais longa, talvez. E tem gente que faz isso enquanto está dirigindo. E que não existe a fórmula perfeita. Existe o momento que você tá e o que você pode fazer. Hoje, em questão de rotina, o Henrique tem até mais tempo e organização para ir para o centro espírita, para fazer essa conexão de uma maneira diferente do que minha, né? Eu achei curioso, até lembrei de uma coisa que eu já escutei algumas vezes no centro espírita, que é o comentário assim, minha esposa também participava até ter filho, né? Assim, fazia as coisas até ter filho. E aí eu fiquei refletindo, mas é um momento que muda muito a rotina, né? As coisas lá do centro espírita, inclusive, são muito noturnas. Como que um recém-nascido, você vai os dois sair de casa e voltar 10 horas da noite, né? Alguém tem que ficar. Então, realmente, a vida, a fase que você tá, às vezes você vai estar mais conectado presencialmente ou de forma online, ou você vai fazer uma oração com mais calma, ou às vezes você vai fazer uma oração indo para o trabalho, né, com um bebê no colo. Então, assim, dá-se um jeito. Então, a fase que você tá é muito, muito importante para a gente definir esse ponto de partida. Eu acho que é a nossa principal mensagem aqui, né? Então, como respondendo já a pergunta de tudo que a gente já falou aqui, como não errar no básico? Eu acho que o primeiro passo é você sabendo qual é o seu básico. Sim. Porque eu acho que a gente erra no básico quando a gente floreia muito a nossa rotina e não é possível, né? Assim, semana passada, se eu não me engano, atendi uma mãe também recente, eu até dei parabéns por ela estar lá presencialmente, né? Tinha 60 dias a bebê dela. E aí, quando a gente pensa num básico de uma mãe ter um bebê de 60 dias,
ela vir com essa história de que vai 5 vezes na semana na academia, não vai. Falei, não dá. Aí, o papo dos 5, eu já trouxe 2. Falei, vamos fazer o seguinte? A sua meta é 2 vezes. Se passar de 2, show, maravilha, parabéns. Agora, se acontecer alguma coisa e você for 2, você saiba que você deu check. Por quê? Quando a gente coloca algumas metas do nosso básico e a gente não faz, isso é muito ruim pro nosso psicológico. Então, eu acho que realmente as pessoas erram muito no básico porque a gente traz aquela rotina perfeita que não faz parte da nossa rotina atual e aí a gente começa a descumprir cada coisa que a gente colocou. E aí isso pro nosso psicológico é muito ruim, tô errando, né? Então eu acho que realmente tem esse lado do desenvolvimento pessoal. E a gente precisa também entender que é difícil a gente identificar o que é o básico para nós e por isso a gente não pode ter vergonha de pedir ajuda. Exato. Seja no teu caso ali, um paciente que chega precisando de uma mudança, chega, por exemplo, dentro de um centro espírita, uma pessoa que chega precisando de um reequilíbrio, de alguma coisa assim, enfim, ela chegou ali por algum motivo, mas aí a gente precisa entender que existem pessoas que vão conseguir ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de visão daquilo do que nós. E aí a gente tem que se permitir essa abertura para ouvir o que aquela pessoa está querendo dizer. Isso acontece muito dentro de uma casa espírita. A pessoa, como no teu caso que você falou, o cara chega ali com a fotinho do corpo e fala, eu quero ficar assim. Ou existem pessoas que chegam dentro da casa espírita falando, não, eu preciso tomar um passe aqui, depois fazer um trabalho de desobsessão, porque eu tô... O cara nem conversou, assim, nem começou a entender o cenário. Existe o atendimento fraterno justamente para isso, para você falar e ali a pessoa capacitada e experiente o suficiente para entender qual vai ser o melhor caminho te direciona. Mas você precisa dar essa permissão para a pessoa falar. E aí é muito difícil porque isso muitas vezes mexe no orgulho, mexe na vaidade, mexe no ego. Então são coisas que a gente precisa controlar. Mas eu acho que da minha parte, pelo menos assim, deixar uma lição de casa, eu acho que o fundamental é como não errar no básico. Primeiro de tudo, foi o que você falou e eu acho que resume muito bem, é a gente entender o que é básico em cada etapa do processo, para a gente entender o que é básico em cada etapa do processo, e aí já é a lição de casa. Entenda qual processo você está inserido, o que você está buscando, porque tem gente que fala assim, não, é que eu quero, sei lá, ganhar mais dinheiro, ao mesmo tempo eu quero emagrecer, ao mesmo tempo eu quero casar, e aí eu quero ter filho, e aí ao mesmo tempo eu também quero fazer uma atividade física, eu quero virar jogador de futebol profissional, e aí eu quero... Calma, vamos lá, o que você quer primeiro? Vamos fazer uma coisa por vez. Então entenda de qual processo você está falando. Dentro desse processo, entenda quais são as etapas, entenda o que você precisa fazer em cada uma delas. E se você não conseguir sozinho, busque a ajuda de alguém, um profissional, seja da área da saúde ou de qualquer outra área. Se for algo mais relacionado à religião, busque um centro, busque uma igreja, busque um terreiro, enfim, busque alguma coisa. E aí você vai conseguir entendendo qual é o processo que você está, quais são as etapas dentro desse processo, tentando fazer diariamente um processo de autoconhecimento, aí você vai começar a conseguir identificar o que é o básico. E quando você identificar esse básico, haja em cima dele. Não tente agir nele ao mesmo tempo, agir em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa. Não, foca naquilo ali. Fica muito bom naquilo ali. Porque depois que fica muito bom naquilo ali, aquilo se torna automático. E aí vai ser uma página virada. Sim. Se você não ficar muito bom naquele básico, quando você for buscar o outro básico, a chance de você escorregar nesse primeiro ele é grande. Então é complexo, mas tudo que a gente fala aqui, em todos os vídeos que a gente fez até hoje, existe uma necessidade de você fazer alguma coisa por você, não é por ninguém. Então é complexo, mas é necessário, não tem como, não tem o que fazer. Sim. E aí se me perguntar, Henrique, você se autoconhece completamente? E você sabe todos os seus processos e tudo que é básico em cada coisa? Claro que não. O dia que eu me conhecer perfeitamente,
O dia que eu souber todos os processos, eu provavelmente nem reencarnar eu vou precisar mais. Então vai demorar. Mas o que eu posso fazer, eu faço. Eu tenho plena convicção para falar isso. Tudo que eu posso fazer e que está ao meu alcance, eu faço. Eu erro mais do que acerto. Mas eu sempre erro na intenção de acertar, na intenção de fazer o melhor possível. Porque eu busco essa identificação do básico. Acho que isso é primordial, e se você não for capaz de entender o seu processo, entender as jornadas, entender os básicos, se conhecer, acaba ficando muito difícil, porque é algo subjetivo falar de básico e aí você não vai saber minimamente por onde ir. Então, acho que é isso, assim, a gente precisa se estimular para fazer diferente, para se autoconhecer. Tá certo. E eu acho que a lição de casa A lição de casa é essa, tá dada. Não tem nada a acrescentar, não. Mas quero lembrar, né, não se esqueça que corpo e espírito é o equilíbrio entre os dois que irá te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.